Não preciso trabalhar, meu marido tem 2 empregos. 2 empregos! 2! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos e eu estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá, Klaus, olá, ouvintes. Vamos para mais um programa e hoje sobre um tema aí que vem permeando a vida de todos, né, no trabalho nos últimos anos, aí no último ano e meio, né? Um ano e meio principalmente, viu, Caião? Que é o tema do home office. Exatamente. Muita gente não sabia do que se tratava, mas teve que descobrir na marra, né, Klaus? Por causa da pandemia e tudo mais. Exatamente. Ou como o governo gosta de dizer, o teletrabalho, né? Teletrabalho, exatamente. O pessoal lá no meu trabalho chama de teletrabalho. Nossa, aí enfadonho. E também para isso estamos aqui com uma convidada especial, que é a Mariana. Olá, pessoal, tudo bem? A Mariana vai contar um pouco pra gente da rotina dela, como que é você fazer home office e ser mãe, né, Mariana? Foi um desafio, mais um desafio que a pandemia nos impôs aí. Coisas que eu e o Caio não podemos falar. Mas antes eu quero divulgar pra vocês que vai rolar um sorteio aqui no Dois Empregos. Sim, um sorteio pros nossos assinantes lá do PicPay, porque a gente divulgou no nosso Instagram, @doisempregos por extenso, uma caneca que nós ganhamos do Empório do Futuro. É uma caneca muito bonita do Dois Empregos. Um monte de gente ficou, nossa, eu também quero. Como a gente ainda não tem cacife pra abrir nossa lojinha, o que a gente fez? Pegamos algumas canecas e vamos sorteá-las pros nossos assinantes. Então, se você ainda não assina, além de ser agradecido por nome aqui no programa, agora vai participar de sorteios a partir lá do plano executivo. Nós vamos sortear a caneca. A primeira vai sair agora no programa do dia 6 de setembro, pertinho da Independência. Depois nós vamos sortear outro em outubro e outro em novembro. Vale lembrar a questão do plano aí, né, Klaus? É só acima do plano executivo, é isso? Acima do plano executivo, sim. Isso, maravilha. No valor ali de uma promoçãozinha do McLanche ali, você já pode concorrer à caneca. E aproveita, porque agora, começo desse lance de sorteio, tem poucos assinantes ainda, a chance de ganhar é grande. Ah, é verdade. E não tem fidelidade nenhuma, você entra e assina pelo tempo que você quiser. Exatamente. Embora a gente prefira que você fique pro resto da vida. Com certeza. Beleza, então, dito isso, bora pra pauta, Caião. Bora. Eu acho que a gente devia começar falando da nossa relação com home office, né? Porque pra mim foi uma coisa totalmente nova, assim. Eu nunca tinha trabalhado dessa forma, sempre trabalhei presencial, né? Mas eu queria saber de vocês, porque eu sei que vocês aí já estão muito mais familiarizados com home office do que eu, né? Então, o que pra mim foi um susto na pandemia, pra vocês acho que foi seguir a vida normal, com algumas diferenças aí, né? Bom, vou deixar a Mariana estrear aqui o tópico, mas eu quero até saber primeiro o que ela faz. O que você faz, Mariana? Eu sou jornalista, trabalho com assessoria de comunicação já há algum tempo. Mas se eu falar em data, vocês vão descobrir que eu sou super velha. Então, eu já trabalhei com assessoria política, em ONGs, e agora, quando começou a pandemia, eu estava exatamente... E faço freelancer também, além dos trabalhos, mas estava trabalhando numa ONG. Mas eu já trabalhava, eu já... Mesmo antes de começar a pandemia, eu já trabalhava em home office e eu saía, eventualmente, uma vez a cada 15 dias para alguma reunião, acompanhar alguma pauta, mas assim, geralmente o trabalho era todo feito em casa mesmo. Então eu já estava bem adaptada, inclusive assim, já tinha todo o equipamento, assim, porque tem gente que teve que providenciar computador, né, uma internet mais veloz. Aqui eu já tinha todo o equipamento, então já tinha o meu espaço de trabalho, assim, eu já tenho o meu escritório, o espaço de trabalho dentro de casa, que eu faço isso. Então isso pra mim não foi uma novidade. A novidade foi todos os serviços pararem, né, porque assim, pra quem é mãe, pra quem é pai, esses serviços auxiliares, né, e são muito importantes, né, tem a escola da criança, né, um lugar onde a criança vai se socializar, um lugar onde os pais também conseguem, principalmente pra gente que trabalha, né, em casa, é o momento que você tem pra trabalhar, né? Sim. Seus filhos têm que idade, Mariana? Eu tenho um de 8, um de 6 e uma de 2. Nossa, e aí tudo em casa pega fogo e você lá na reunião deve ser uma maravilha. Foi um desafio muito grande, assim, porque além das questões emocionais, né, que abalou todo mundo, né? Ninguém tava esperando, assim. Teve
questão profissional, né? Então, assim, ficou tudo comprometido. Tem reunião, aí no meio da reunião o menino grita porque tá com fome, entra no meio da reunião. Eu, assim, tava dando uma entrevista, era um organismo internacional, e eu tava pleiteando uma vaga. Isso foi outro dia. E meu filho entrou no meio da entrevista, assim, era a última etapa, ele entrou no meio da entrevista e falou: mãe, quero uma folha de papel. Mãe, uma folha de papel, tem folha de papel. E assim, eu tentando conversar com o cara e tentando prestar atenção no que ele tava falando, e na mesma hora ele falou assim: uai, você tem filho? Eu falei: tenho. Ele: quantos? Eu: 3. Eu: meu Deus, não dá pra trabalhar em home office desse jeito. Não, eu falei assim: não, tá, a gente dá conta e tal, mas assim... Tranquilíssimo. Ele já deu pra sentir que ele não ia prosperar. Não ia prosperar. E assim, e a gente vai levando a trancos e barrancos, assim, porque enquanto não houver uma normalidade, porque agora assim, a escola vai retomando aos poucos, aí fecha uma semana, volta uma semana, e ainda não tem normalidade. Acho que ainda vai um tempinho ainda desse jeito, né? Mas você sabe que até pra gente que é sozinho, porque, por exemplo, eu moro sozinho, eu não sou mãe, né, Mariana? E aí, o que acontece? Eu já tava trabalhando em home office já há uns 2 anos antes da pandemia, já tinha decidido virar autônomo, já tinha meu escritório, internet legal, a cadeira legal, tudo certo pra trabalhar. Aí, quando começou a pandemia, pararam os eventos, as reuniões presenciais, a academia fechou, tudo que me tirava de casa por qualquer motivo parou. E aí, quando eu percebi, eu tava 15 dias sem ver sol, com a voz embargada, que eu não conversava com ninguém. Você começa, na hora que você vai falar bom dia, faz que nem o Michel Temer, sabe como é que é? Sai, bom dia. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. Nem usa a voz mesmo, né? Ficou um negócio preocupante. Você fica meio pirado. No começo de pandemia eu fiquei muito pirado. E a gente perde o traquejo social também, assim. Eu percebi, porque eu já morei sozinha. Numa outra época que eu não era casada, eu morava sozinha e eu trabalhava em casa, assim. E era a mesma situação sua. E eu percebi que com o tempo eu fui perdendo um pouco o traquejo social, assim. Eu encontrava com as pessoas, assim. Eu tinha muita dificuldade, às vezes, de prestar atenção. Porque a gente também se acostuma com a dinâmica desse trabalho de internet, computador, que tem uma outra velocidade das relações sociais, né? Então, assim, eu conversar com as pessoas, eu não tinha paciência, sabe? Porque é um outro ritmo mesmo, né? Assim, um outro ritmo de resposta. Então, eu ficava, assim, agoniada, que eu não conseguia prestar atenção. E no WhatsApp, o cara fala 3 minutos, você já acelera. Não tem paciência, sabe? Assim, e isso é um ponto que eu acho bem negativo, assim, somente quando a gente é sozinho, né? E trabalha em casa. E também a questão do dialogar também e da fala é uma coisa que também que você vai construindo, né? À medida que você conversa, com a ausência disso, vai, assim, eu acho que afeta muito, sabe? Na hora de você conversar, de você argumentar, a construção do argumento também, você, né, faz a partir da fala com o outro, de ouvir o outro e da reflexão e tal, enfim. Eu senti muito isso, assim, quando eu comecei a trabalhar de home office. Por isso que eu acho, assim, gosto de trabalhar, mas eu acho que o ideal seria um esquema híbrido, sabe? É aí que eu ia chegar. É aí que eu ia chegar, porque pra mim, que foi uma experiência totalmente nova, né? Nunca tinha feito nada em casa. Por um lado, eu adorei. Tem muito benefício, né, cara? Tem. Por outro lado, tem tudo isso, né, cara? De você perder essa relação direta com as pessoas que você trabalha. Eu, por exemplo, o principal colega de trabalho meu, que eu via todos os dias, o tempo todo, e a gente lidava com questões e resolvia questões ali o tempo todo durante o dia, eu não vejo há mais de ano, sabe? A gente nunca mais, desde que entrou na pandemia, a gente nunca mais foi trabalhar no mesmo dia, porque ainda agora que tá voltando aos poucos, a gente tá indo em esquema de revezamento. Tá. Então, quando ele vai, eu não vou. Mas assim, o que eu sinto é que se fosse um regime híbrido, e eu acho possível pro meu trabalho, porque a gente pode até falar sobre isso, mas tem outros trabalhos que não tem o que fazer, né? A pessoa não tem menor possibilidade de adotar esse esquema, né? Mas se tem essa possibilidade, eu acho que o regime híbrido híbrido é o melhor. Então, eu acho que sim também. Inclusive tem pessoas que buscam aqueles coworkings, né? O cara paga um aluguel de uma sala pra ir fora de casa, fazer alguma coisa e tal. Eu, assim, agora começou a voltar pra mim também, tem evento, reunião presencial, gravações, trabalho muito com audiovisual, saio daqui de Bauru, vou até São Paulo gravar e tal. Voltou a ter isso, eu comecei a sentir minha alma voltar pro corpo um pouco, porque tava estranho ficar só fechado em casa. É aquela pitada de normalidade, né? Tava estranho. E agora, vantagens tem. Eu não sou fã de trabalhar de pijama. Parece que eu não acordo direito, preciso tomar um banho e trocar de roupa. Ritual. Mas tem a galera que gosta de trabalhar de pijama,
pijama, trabalha deitado, faz um horário ali mais flexível. Dá pra dar aquele cochilo depois do almoço, né? Então. Eu trabalhei muito de pijama aqui durante a pandemia, depois eu vi que tava começando a me atrapalhar. Na verdade, o que eu senti que mais tava me atrapalhando é que eu moro num apartamento de 1 quarto. Eu divido aqui com a Pri, então são 2 pessoas no apartamento de 1 quarto. Então eu não tenho um espaço pra trabalho, né? Então, a hora que eu vi, eu já tava misturando tudo. Faz falta ter um lugarzinho na mesma mesa separado. que eu como, aí eu vi eu tava trabalhando no sofá, é horrível. E o pijama entra nessa, né? Você já Outro dia você tentou digitar na sopa e... Eu acho que é importante pra quem trabalha em casa criar uns rituais, né? Assim, Sim. Um ritual como se você fosse trabalhar fora. Eu trabalho muito tempo em casa e assim, eu nunca trabalhei de pijama. Eu levanto, tomo meu café, sento pra trabalhar, faço as pausas todas, assim, que tem que fazer, porque senão... Viu, Silas? Nosso editor, quero fazer uma denúncia. O Silas, ele trabalha retorcido na cama, ele inventou um esquema pra botar o notebook em cima da cama. A coluna dele não vai durar até os 30. Fica a denúncia aqui. Depois não venha dizer que é culpa dos 2 empregos que você virou o S da Sadia. Vou pedir os meus direitos trabalhistas aqui do 2 empregos, tá bom? O Silas vai acusar que a gente não dá condições de trabalho pra ele. Eita, vai fazer o sindicato agora do podcast. Mas vocês dois eu imagino que já tenham todo um ritual aí, né? Pra o local de trabalho, o horário, as pausas, né? Eu aqui, cara, falar pra você, já tô aqui, já estamos já com quase 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, né? De pandemia. E até hoje eu não consegui me situar direito, não. Acho que muito pela questão do espaço físico, mas também por essas questões práticas aí, de colocar uma roupa de trabalho, determinar o horário certinho, né? Mas eu acho que, assim, na pandemia, algumas barreiras também foram extrapoladas, assim. Eu sempre trabalhei em home office, assim, eu trabalho há muito tempo, né? Sempre não, já tem bastante tempo que eu trabalho. E na pandemia, assim, como toda a estrutura do trabalho foi para o home office, eu acho que, assim, invadiu um pouco o ambiente da casa, os horários, sabe? Porque eu, por exemplo, trabalhava meio período, né? E aí, de repente, do período agora da pandemia, as coisas começaram a normalizar um pouco mais. Mas, assim, no início, ficamos bastante perdidos e tal. E o trabalho do escritório invadiu o meu ambiente de casa. Assim, de repente tinha reunião meio-dia, porque já que você tá em casa mesmo, né? Então, assim... Esse já que você tá aí mesmo é complicado. Você não precisa sair pra pegar a menina, você tá em casa. Então, é isso. Já que aí, em vez de 6 horas terminar, porque todo mundo tem... Não, aí invade os horários todos, assim, isso aí... Isso é uma faca de 2 legumes, porque o que acontece? A pessoa que não faz parte do seu trabalho acha que você nunca trabalha, e a pessoa que faz parte do seu trabalho acha que você está à disposição pra trabalhar o dia inteiro. Então, como diz a Dilma, ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder. Exatamente. Mas eu acho que, assim, dentro de um ambiente normal, de uma certa normalidade, assim, quando as coisas tomarem, eu acho que alguns trabalhos, eu acho que algumas empresas vão começar a adotar um esquema, talvez, de uma equipe grande de home office. Eu digo isso porque, assim, eu tenho colegas aqui que trabalham, por exemplo, no Banco do Brasil, gente que trabalha em corporações e em estruturas, entidades grandes, que, assim, eles estão desfazendo, às vezes, de andares inteiros da firma, porque, assim, funcionou. Eu acho que muito chefe viu que ele não precisa estar no cangote do cara instalando o chicote pro cara entregar. Às vezes, no tempo dele em casa, ele é até mais produtivo. Teve casos que foi assim. E às vezes, pra pessoa é vantajoso também. Porque, claro, quem teve que adaptar tudo, pagar uma internet mais cara e tal, dizem que o custo pro trabalhador aumentou, né? O cafezinho, o ar-condicionado, a internet e tal. Mas, assim, em muitos casos também diminuiu. O cara que tem que passar por um transporte muito longo, esse cara economiza horrores. Que é o meu caso. Economiza horrores. E além da questão financeira, tem a questão do tempo, né? O tempo de deslocamento, que é um tempo enorme que você perde, né? Assim, do seu dia. Eu levo 40 minutos até o meu local de trabalho, porque eu trabalho em outra cidade aqui perto. E agora, esse é uma economia de tempo e dinheiro, né? Que foi muito importante, mas tô pra dizer que o mais importante foi o tempo, viu, cara? Porque, eu tinha que acordar muito tempo antes de realmente estar trabalhando, né? E agora eu consigo dar uma esticada, acordar um pouco mais em cima da hora. Eu nem gosto muito de acordar muito em cima da hora, mas você tem essa possibilidade, né? Essa pra mim é uma das vantagens aí, pelo menos pra mim, que trabalhava longe do serviço, foi muito bom. Agora você pode usar esse tempo pra qualquer outra coisa, né, cara? 40 minutos é muito tempo, dá pra você fazer uma atividade física aí no prédio, dá pra você ler um livro. Sim. Enfim, ninguém vai ler livro e fazer atividade física, óbvio. Vai jogar videogame, né? Jogar videogame, ver um Netflix, né? Mas esses são os pontos positivos, né? Eu quero saber de vocês quais são os negativos, né? Os negativos? Porque pra mim o principal é distração. Pra mim é muita... Como eu falei, né? Se você não cria esse
esse ambiente de trabalho, puta, muita coisa acontece, cara. Aí você tem, chega encomenda, você desce lá buscar. Se você estivesse no trabalho, você pegava depois, mas já que você tá aqui mesmo, você já desce pra pegar. Você sabe que tá, na hora que você tá trabalhando, tá passando não sei o que na TV, você fala, vou deixar a TV ligada aqui enquanto eu trabalho, tá? A hora que você vê, você tá vendo TV, não tá trabalhando. Pra mim é o ponto negativo. Eu sou muito disciplinada nesse sentido, assim. Não sei se é porque, assim, eu tenho que otimizar o meu tempo, porque o meu tempo de trabalho tem que ser o tempo que os meninos estão ocupados com as atividades externas, eu tenho que sentar ali, focar e vamos nessa, porque depois fica muito mais complicado. Então, assim, nesse sentido, eu sou bem concentrada. Mas, assim, home office na pandemia, temos aí 3 crianças em casa, tendo que lidar com ansiedade, ócio, ainda tenho que lidar com a questão das crianças estarem em aulas remotas. Então, assim, além de eu estar no trabalho remoto, as crianças estão em aulas remotas. Tivemos que dar um jeito aqui com eles, porque eles estavam fazendo aula, eu tinha que esperar eles terminarem a aula pra eu começar a trabalhar. Ainda tinha isso, porque a gente não tinha computador pra eles, né? A gente tem o nosso computador de trabalho, então tivemos que providenciar um jeito deles assistirem a aula. E, assim, eles tiveram que se adaptar às plataformas, assim... Aí, ó, tá vendo? Agora já tem criança. Lá. É o exemplo ao vivaço aí, galera. Ao vivo do home office da família brasileira. Se você quiser ir lá acudir, fica à vontade, viu? Fica à vontade. Preciso de um segundo aqui, gente. Opa, vai lá. Vamos deixar gravando. Você vê, né, Caio? O ouvinte vai achar que foi combinado, hein, cara? Eu já ia perguntar pra ela como que ela faz quando a criança tá em casa, né? Porque se é uma criança, por exemplo, eu tenho uma sobrinha. O que minha irmã faz quando ela precisa se ocupar? Dá um tablet na mão dela. Então. Agora, 3, cada uma de uma idade, não gosta do mesmo desenho. E aí? Não, e também que você dando o tablet, você tá cedendo, né? Porque você tá... Às vezes a mãe não quer dar esse tipo de tecnologia na mão da criança, dependendo da idade da criança e tal. Sim. E acho que nessa pandemia, muita mãe, muito pai teve que ceder, né? Aí, voltou. O que eu ia perguntar pra você é o seguinte, como que faz pra distrair a criançada, cada um de uma idade? Porque eu tenho uma sobrinha, é só ela tem 6 anos, mas é filha única, é fácil, dá um tablet na mão dela com um joguinho, resolve, ganha 40 minutinhos de silêncio ali na casa. E com 3, cada um de uma idade aí, como é que faz? Mas eu tô pra te dizer que, assim, pra quem tem na pandemia foi muito mais difícil do que pra quem tem mais filhos, assim, porque a solidão das crianças, agora que voltou às aulas e tal, fica mais tranquilo e tal. E as pessoas começaram agora já a voltar à aula de natação, já tá bem mais flexível e tal, mas no começo, eu lembro que a gente ficou assim, 2 meses sem botar o pé pra fora de casa, porque assim, começou a pandemia, primeira semana, fecha tudo. Aqui em Brasília foi um dos primeiros lugares, dia 12 de março fechou tudo. Eu moro em frente a um parquinho de areia, e eu vi o parquinho de areia, e naquela época tava aquela informação de que assim, a pessoa encostou na madeira, o vírus sobrevive não sei quantos dias, então a gente ficava assim, desesperado, né? E aí eu tava olhando aqui, olhei no parquinho e falei, não tem ninguém. Vamos, moçada, vamos descer. Aí desci com os 3 pro parquinho de areia. Mas assim, eu falei, o cúmulo do azar. Eu desço e não me aparece um repórter da Band no parquinho. Ele aparece e fala assim, nós estamos aqui, fazendo um ao vivo. Nós estamos aqui, conseguimos encontrar uma senhora com 3 crianças no parquinho, na parte externa. A senhora não tem medo de sair com essas crianças? Assim, eu fiquei super constrangida, que eu falei, gente... Que mãe horrorosa, né? Pois tem uma semana que eu não ponho o pé pra fora de casa. Eu fiquei observando da janela, falei, não tem uma criança, gente, vamos descer. E aí me aparece um repórter da Band, assim, a sorte que eu tava de máscara também, né? E eu assim, não, moço, a gente mora aqui em frente, eu vi que não tem nenhuma criança. Eu falei, gente, demais, né? Assim. Será que era o da Atena que tava mandando a galera? Barbaridade, essas mães. Pois e a gente ainda fica, meu Deus, né? Que péssima mãe. Mas o que eu ia falar é isso, assim, eles brincam entre eles, né? Assim, isso é vantagem. Eles criam atividades, eles têm, os 2 mais velhos têm idades próximas, mas as crianças que são sozinhas, foi muito complicado, assim, muitas com problema de ansiedade, né? Assim, de solidão, de depressão mesmo. Foi muito difícil a pandemia para as crianças. Para os idosos também, né? Assim. Sim, porque o pessoal deixava os idosos sozinhos, né? Pois e assim, a gente ficou bastante tempo sem ver os avós do Thiago, meu marido, assim, porque é isso, com medo, né? Esperando praticamente eles se vacinarem pra gente, foi bastante tempo. Então eles ficaram muito sozinhos. Minha mãe ficou muito mal, porque ela sempre foi extrovertida, gostava de trocar ideia com as vizinhas, de receber amigos em casa e tal. E mesmo meu pai, que era mais fechadão, foi passando os meses e ele começou assim, não é que eu
quero sair, mas é que eu preciso ir lá no mercado pegar essa mamão formosa aí. Ele achava um motivo. Porque ninguém aguenta, eu não julgo também, né? Fica insalubre o negócio. Certeza. E pra criança, cara, a Mariana falou, a criança que fica sozinha, tem uma situação também que ela passa a conviver só com adulto, né? É muito diferente. Eu vejo minha sobrinha, que cresceu aí durante a pandemia, né? Nasceu antes, mas boa parte dos primeiros anos aí pegou a pandemia. E é muito diferente, né? Quando elas brincam com uma criança ou quando elas brincam com um adulto. E a criança, quando fica muito com o adulto, é muito ruim pra ela. E acho que isso é o ponto positivo de ter irmão, né? O ponto negativo é o trabalho que dá pra mãe, talvez, mas também, às vezes, ter os dois ali, um pra brincar com o outro, ou 3, no caso da Mariana, seja até melhor. É difícil, mas eu ainda acho que é melhor do que pra quem tem um, sabe? A gente se vira ali, eu preciso trabalhar, boto um brincando com o outro, e a pequenininha, ela meio que, assim, acostumou, ela nasceu nesse contexto, ela tem 2 anos, né? Então ela era pequenininha quando tudo começou, então ela acostumou bastante com o ambiente de casa, ela já chega no supermercado, ela levanta a mãozinha pra medir a temperatura, ela já sabe da máscara, ela dá pra gente, mãe, quer sair, ela pega a máscara e entrega pra gente, sabe? Então, assim, já se acostumou. Totalmente adaptada. Né? Adaptada. Sim. Pra mim, um dos principais pontos negativos do home office foi que eu tive que passar o meu WhatsApp pessoal pra muitas pessoas do trabalho, pra quem eu não queria ter passado. Mas não tinha o que fazer, porque eu tinha que continuar trabalhando da minha casa e não tinha mais o telefone do trabalho, né? Puta, como é chato isso, bicho. Olha, Nossa. eu sou muito disciplinado com separar as coisas, mas um erro que eu cometi, ainda não sei bem como é que eu vou corrigir, é que eu nunca separei o meu WhatsApp pessoal do WhatsApp do trabalho. Você precisa ter 2 celulares, pô. Eu também nunca separei, não. Um que eu possa desligar no fim de semana, porque começa a chegar umas coisas e mesmo que você fale, tudo bem, eu não vou olhar, eu vou silenciar, se você sabe que tá lá, você fica com aquela ansiedade, tem alguma tendência. Exatamente. Mas pra gente que é autônomo é muito complicado, assim, você, não sei, eu vejo o meu caso, assim, eu tô disponível fim de semana, assim, infelizmente, se alguém me contactar, já teve situação, assim, a minha chefe na época, precisa entrar numa live urgente, não sei o quê. Mas por exemplo, não sei como é que é a sua relação com a vida de autônoma, né? Se você tem uma chefe, se você tem vários clientes, como é que é? Pra mim é bem pulverizado, eu tenho vários clientes. Alguns eu poderia talvez passar pro meu WhatsApp pessoal e dar essa liberdade, mas nem todos. Não é interessante passar pra todos. É claro, tem o cara que você tá atendendo especificamente, você sabe que o projeto dele é urgente, que o cara vai ter um evento na segunda-feira, que você tem que dar uma assistência a mais. Eu trabalhei com um cliente difuso diferente também, muito, trabalhando das 11 a 1 da manhã e tal. Mas são exceções, né? O duro é todos os seus clientes terem seu WhatsApp pessoal. Não, é ruim E mesmo. te procurarem no 24 de dezembro pra saber se você vai fazer um post de Natal deles. É ruim, mas assim, às vezes eu também me pego nessa situação, assim, porque quando tudo para, às vezes à noite, eu lembro de mandar um WhatsApp pro médico do meu filho, entendeu? Então o médico também, ele deve chegar e falar assim, putz, precisa me mandar mensagem 9h30 da noite, mas é porque às vezes é a hora que a pessoa para. Exatamente. E aí ela te manda aquela, assim, é ruim mesmo, né? Assim, eu acho que se você impõe o limite, a pessoa fala, amanhã eu mando, né? Não tem necessidade de mandar às 9h30, né? Eu passei a mudar até o meu comportamento com esse tipo de coisa. Eu não tinha parado pra pensar que incomoda, por exemplo, tô vendo um apartamento pra alugar, incomoda eu encher o saco do corretor em horário que não é comercial. Eu nunca tinha parado pra pensar isso. Aí agora que as pessoas me enchem o saco fora do horário comercial, eu percebi que aí eu vou mandar uma mensagem e falo, não, mas já tá num horário ruim, amanhã eu mando. Porque, na verdade, a hora que você manda... O cara que trabalha com público, Caio, ele muda o jeito que ele trata o prestador de serviço. Ele muda. Uma vez que você trabalha com público, você começa já a não chorar preço, você já fica constrangido de entrar em contato em horários muito inoportunos, se você não tem muita liberdade e tal. Exatamente. Apesar que eu acho que o ônus não é de quem manda, é de quem recebe. O corretor pode muito bem silenciar o celular dele também e responder no outro dia. Não, exatamente. Então, não acho nenhum crime. É isso que eu ia falar. Pra mim, não tem problema nenhum o cara responder no outro dia. Eu só quis mandar porque foi a hora que eu lembrei, igual a Mariana falou. Sim. Só que é aquilo que você falou também. O cara sabe que tem uma notificação ali, ele vai ficar... Talvez, né? Depende de como ele lida, mas ele pode ficar ansioso, né? Eu não acho que isso é um erro dos meus clientes, isso é um erro meu. Eu devia ter criado um negócio separado pra eu poder desligar e não me preocupar. No fundo, a culpa é sua. Mas a culpa é minha, então eu ponho ela no Silas. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar.
Uma coisa que teve muito aí, né, na pandemia, e pra quem já faz home office, acho que até isso foi novidade, que são as reuniões virtuais, né? Eu não sei se melhorou ou se piorou, porque tem gente que fala que tá muito melhor, né, que algumas outras coisas que fariam-se reuniões presenciais na empresa, hoje diminuíram o número de reunião pra fazer virtual e tudo mais. E tem gente que acha que piorou, que acha que... Primeiro que tem coisa que é melhor resolver ali no tete-a-tete, né? E segundo que tem coisa que setores agora que estão reclamando que tem muito mais reunião virtual, porque agora você não tem desculpa pra não estar disponível, tudo mais. O que vocês acham? Melhorou, piorou? É melhor a virtual? Como é que é? Olha, eu acho o seguinte, reuniões tem que ter sempre o mínimo possível, porque reunião não é trabalho. Parece trabalho, tem cheiro de trabalho, mas se 10 pessoas perdem 10 minutos, a empresa inteira perdeu 1h30. Então, tem muita coisa que eu acho que podia ser resolvido um e-mail bem escrito, um grupinho de WhatsApp, alguma coisa assim. Mas se tem que fazer a reunião, eu acho que vai de cada empresa. As empresas ao longo da pandemia foram aprendendo a melhorar um pouco as reuniões, porque no começo as pessoas achavam que porque é virtual não tinha que ser pontual. Aí um cara aparecia 15 minutos depois, tinha que repetir o assunto e tal. E também acontece o famoso problema técnico, principalmente no começo. Ninguém tinha internet boa, a própria infraestrutura de banda tava zoada, com todo mundo mudando o jeito de, né, navegando de casa e tal. E a galera não sabia usar o Zoom. As empresas não sabiam o que usar. Num dia era Skype, no outro dia era Zoom, no outro dia era Meet, no outro dia não sei o quê. E, mano, sempre uma falha de microfone, um negócio que atrasava 15, 20 minutos o começo da reunião. Então, às vezes um assunto rápido virava uma coisa que se estendia ao longo do dia, né? É verdade. Eu acho assim, tem vantagens, mas eu acho que no começo extrapolou mesmo. Acho que por essa questão de, principalmente na ONG que eu trabalho, que a gente tinha, quando tinha reunião, era reunião com às vezes de pessoas de outros estados e tal. Então, quando fazia reunião, era uma reunião que tinha que, ela não podia estender muito, porque eram muitos assuntos, e as pessoas, vêm de longe e tal, então tinha pauta, era tudo muito organizado. Agora, na pandemia, parece que toda hora era motivo para uma reunião, assim, e aí as reuniões começaram a ficar muito extensas. Eu falei que o ideal seria se tivesse um moderador de reunião, assim, a pessoa falou demais, ele vai lá e desliga o microfone da pessoa próxima, entendeu? Porque aquilo ali vai dando uma agonia na gente, né, que estende mais, e eu acho que a gente não tem, assim, uma cultura de saber participar de uma reunião. Eu fico vendo, assim, quando vai numa reunião de condomínio, sabe? Eu já não vou aqui. As pessoas, às vezes, se atropelam, repetem uma coisa que o outro já falou, repete, assim, eu não aguento falar assim, eu fui contemplada pelo fulano, inclusive, aí repete tudo que o fulano falou, entendeu? Mas se fosse só na reunião de condomínio, você lembra da Unesp, né, Caio? Pois é, isso aí acontecia no ao vivo. Na nossa época de faculdade, a gente ia nos painéis de discussão. Aí o que era o painel de discussão? Um cara palestrava, aí vinha outro professor, dava uma opinião. Os outros 6 professores ou convidados que estavam no painel davam a mesma opinião, falando assim, realmente complementando aquilo que o professor disse. Falava a mesma coisa, né? Falava a mesma coisa. Isso é pra matar a gente que tá, assim... Porque você tá na reunião, mas você continua tendo os seus trabalhos pra fazer, né? A reunião tá ali, você não parou, o trabalho não parou. Que eu acho que o cara quer mostrar que ele também participou. Só que aí não tem o que falar e enche linguiça, né? Mas assim, eu acho que uma coisa, por exemplo, na pandemia, uma coisa que eu acho bom da reunião online é a questão do tempo que a gente perdia, às vezes, de deslocamento. Eu fico vendo, mesmo assim, na reunião, por exemplo, a escola do meu filho, meus filhos estudam em escola pública. E a escola é em frente à minha casa. E a escola é uma escola que ela agrupa uma quantidade muito grande de pessoas, assim, que moram no entorno, que moram mais distantes, que moram perto. E essas reuniões online, elas foram muito boas para essas pessoas que nunca puderam participar das reuniões por questões de trabalho, por questões logísticas, por uma série de fatores, e hoje elas podem participar e acompanhar melhor, porque as reuniões são online. Pra isso foi bom. Eu achei que tem um ponto positivo, esse foi um ponto que eu achei muito bom, assim, mas eu acho que agora, mais no final, as pessoas já estão tão saturadas de reunião também, que eu tenho visto mais objetividade também, sabe? Acho que a gente vai aprendendo também, né? Acho que sim, as empresas estão se adaptando. Estão sabendo entender aquela reunião que pode ser só um e-mail, né? Embora tenha uma notícia curiosa aqui de economia da Tribuna Online que fala o seguinte: 5.000 são demitidos por causa de gafes em reuniões no home office. Roupa inadequada, nudez, consumo de álcool, falar mal do chefe com o microfone aberto são alguns dos motivos. Não, a gente viu lá no começo da pandemia, até teve vereador em sessão de câmeras cheirando calcinha. Teve, é verdade. Então, assim... Essa foi famosa. Gafe
gafe é o que não faltou, né? Até aproveito o ensejo pra contar a gafe que um ouvinte mandou aqui pra gente. O ouvinte Rick Maciel. Posso mandar a história aqui já, Klaus? Ah, por favor, por favor. Ele mandou uma história aqui pra gente. Ele falou o seguinte: estou trabalhando em home office desde o início da pandemia. Tô achando maravilhoso, mas às vezes rolam as gafes, né? Sobre as gafes, eu trabalho em uma agência de publicidade. Uma vez, em uma conversa com um cliente, em atendimento da agência, o cliente passou um job de última hora. Eu, que tinha acabado de fazer uma apresentação, estava compartilhando a tela. Quando ele pediu esse job, já dei um alt tab pra reclamar com a menina do atendimento. Porra, só pra fuder nosso feriado. Ele mandou essa no chat no mesmo computador que ele tava compartilhando a tela. Com a tela aberta. No meio da digitação, o atendimento me fala: você tá compartilhando a tela. Parei na hora. Ficou uns 5 segundos de climão. Nossa. Rapaz. Como é que conserta, né? Aí eu falei: não sei o que dizer. Aí ele falou aqui: por sorte, o cliente era gente boa. E pior que é mesmo, puta cara legal. Rimos muito na hora. Ele disse que entendia, era um saco mesmo o job de última hora, num pré-feriado, e que faria o possível para que a aprovação ocorresse naquele mesmo dia. Esse cara teve sorte, né? Teve sorte, é. Poderia ter perdido o cliente. Ele poderia cair no pior dos cenários, que era perder o cliente e ainda fazer um textão no LinkedIn com lição de moral sobre ele. Aí é pra fuder. Foi uma chuva de gafes aí. Uma chuva de gafes. Teve o cara que xingou a juíza também, né? Numa audiência? Foi uma coisa parecida com essa durante a audiência. Doutor, o senhor tá compartilhando... O senhor escreveu que filha da p***. Quem é filha da p***, doutor? Não, excelência. Tá gravando na tela, foi gravado. Não tô falando de Vossa Excelência, tô falando da situação. A situação. De qualquer forma, eu registro aqui as minhas escusas. Não foi a minha intenção, tá, excelência? Peço desculpas às testemunhas também. Não foi minha intenção. Ô, cara burro! Teve um nos Estados Unidos que não foi nenhum, assim, não foi nenhuma gafe, assim, ele acho que com a pouca habilidade com essas interfaces de mídia e tal, ele tava fazendo uma audiência, acho que era um juiz fazendo uma audiência, e o filho tinha colocado um filtro, o filho provavelmente tava assistindo aula no computador e colocou um filtro com a voz de gatinho, vocês viram isso? E aí ele falava com o juiz com uma vozinha de gatinho, assim, aí mas você não consegue mudar? Ele falava, não consigo, meu filho colocou esse filtro, aí era um gatinho falando assim, todo fofinho, sabe, na audiência. Eu falei, é isso, as crianças no computador também, né, assim. Se o ouvinte for no YouTube procurar Padre Live Filtros, teve uma do vai padre encontrar mesmo. O padre lá rezando a missa e entrou o celular dele no modo de ficar trocando o filtro. Então uma hora ele tá de gatinho, outra hora ele tá com alter na mão, de marombeiro, outra hora ele tá com bigode rosa, e vai trocando, ele rezando a missa e trocando um monte de loucura na tela. Coitado do padre velhinho, que dó dele. Passando uma vergonha. Muito bom. Cara, acho que pra terminar, só queria deixar essa discussão aí. Vocês acham que o home office veio pra ficar ou vai ser só uma fase? Mas que pergunta do Fantástico que você fez aí, cara. Porque eu quero saber isso até pro meu serviço, Klaus. Eu quero saber se você acha que eu vou ter que trabalhar presencialmente ou não. Cara, eu acho que vai ser uma mistura mesmo. Acho que muita gente não volta, ou volta em regime parcial. Porque, cara, não faz sentido essa coisa industrial que a gente criou, que acho que vem, sei lá, dos anos 50, que é todo mundo entrar no mesmo horário, todo mundo sair no mesmo horário, ter trânsito nas cidades às 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, sendo que nunca precisou necessariamente ser assim. Podia ter uma escadinha de 40 minutos de diferença nas empresas, podia ter o home, podia ter N coisas que a sociedade não se ligou porque já estava acostumada, né, a fazer de um jeito só. Aí vem um chacoalhão. A impressão que dá é essa, né, que se não fosse a pandemia, alguns setores nunca iam acreditar que a coisa pode funcionar dessa forma. Né? Sim, pelo menos alguma coisa boa tinha ficado a pandemia. Eu acho que a eficiência, assim, tende a melhorar mesmo. Eu também acho que veio pra ficar, assim, inclusive é isso que eu contei, né, assim, tem estruturas inteiras aqui que estão sendo desmontadas, escritórios, porque viu que funcionou. E assim, eu acho que com o tempo, assim, também as pessoas vão entendendo como que funciona o home office e vão se adaptando o espaço da casa para ser um espaço de trabalho também, né? Eu acho que veio para ficar mesmo. Mas eu acho que assim, o ideal é ter
ter um equilíbrio, porque eu acho muito importante essas interações sociais, essas trocas de experiência pessoais, que é outra coisa, é muito diferente, assim, por mais que você fala, não, eu tenho WhatsApp, eu tenho Skype, eu tenho não sei o que, eu me comunico com todo mundo, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Pra começar que você já não olha na cara da pessoa, você olha pra cara da pessoa e ela tá olhando pra sua, mas a câmera não tá lá, então os dois estão com o olho perdido, que é sempre a conversa sempre desagradável já por causa disso. Aí, o que rola também, que eu acho, é que você perde os insights, cara, quantas ideias boas não surgem ali no cafezinho, no bebedouro. Exatamente. Você perde essa parada. Então, assim, tem lados positivos, mas também tem um negativo. Acho que precisa alguma convivência. Isso é uma coisa que até na época da faculdade, nosso saudoso professor de antropologia, Cláudio Bertoli, que eu tanto gosto, ele falava que a nossa faculdade, a cultura dos alunos existia em função da arquitetura do campus. Que como não tinha corredores para os alunos se encontrarem, era salas de aula em predinhos separados, assim, isso já mudava inteiramente a dinâmica do campus. Então, eu acho que no trabalho é a mesma coisa, né? O trabalho funciona como corredores, é isso que você tá dizendo? Isso. No trabalho são exatamente isso. O trabalho são os corredores e os trabalhadores são os jet skis. Mas resumindo, acho que pra Mariana pode continuar tudo em home office, exceto a escola, né? A escola tem que voltar logo, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus, Maravilha, excelente programa. Muito obrigado, Mariana, pela sua participação, segurando as crianças enquanto grava o podcast aí. Ele, todo mundo no quarto. Agradecemos demais. Coitado, já fez o home office, já pagou o home office hoje, ainda veio aqui participar de podcast. Não, é bom, eu falei, pelo menos tô conversando, né, gente? Aí, ó, olha a interação. Aí, ó, interação. Show. Aqui tô até com a cervejinha aqui já, que a interação aqui é forte. Quero agradecer aos nossos assinantes lá do PicPay, né, Canhão? Exatamente. Que ajudam o programa a acontecer e que agora também participam dos sorteios. Nós temos ali, no plano normal nosso, né? Salário mínimo. No salário mínimo. Esse nome a gente talvez deva trocar ele, né? Parece até que o ouvinte tá sacaneando o ouvinte que ajuda a gente. Salário mínimo, tá bom. Então, primeiramente, agradecer nossos ouvintes que assinam lá no PicPay, ajudando o programa a acontecer. Nós temos a Gabriela Teixeira, o Jonathan Amaral, o Jaisso Guilherme, o Rafael Soares, o Caleb Casey, Mário Mocoto e Davi Pires. Muito obrigado, assinantes novos aparecendo aí, sejam bem-vindos, valeu! E no plano executivo, só reforçando, a partir desse plano já participa do sorteio que nós vamos fazer, dos sorteios, né, que vão ser vários. Isso. Manda aí, Caião. Isso que eu ia falar, o pessoal aí do salário mínimo, se quiser participar do sorteio, pula pro executivo aí, que além de ganhar o nosso querido beijo na boca por áudio, que deixo aqui, que delícia! Você também concorre a sorteios. E temos ele, Felipe Moeller, Ellen Caldas, Rafael Bueno e Caio Henrique. Boa! E lá no nosso plano VIP, o plano mais camaratizado desse podcast, nós temos o casal Vitor e Bia Martins Rosa e o Rafael Prema. Valeu! Isso aí. E no plano mais top de todos, que são eles, Carlos, os loucos dessa bagaça. Você é louco! Você é louco, Débora Diniz e Tom Guimarães de Almeida. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Gente, como é bom ser rico, né? Rapaz. Como é bom ser rico. Quem pode, né? É isso aí. E estamos na torcida para que venham mais assinantes. E você que tá no plano salário mínimo, pule aí pro executivo. Não tem fidelidade, você fica o tempo que você quiser. Participa dos sorteios que vai ser legal. Exatamente. Caio, uma coisa. Pra quem não sacou a questão da caneca que a gente tá sorteando, vai lá no nosso Instagram, 2 Empregos por Extenso, pra ver a foto da caneca. Tem um destaque lá, sorteios. Você vai ver que bonita a canequinha sublimada, assim, com a estampa dos 2 Empregos. Tá de uma qualidade excepcional. Bem lembrado. Eu ainda não peguei a minha, então... Verdade, cara. Você precisa passar pra pegar. Passar e pegar, mas é isso aí. Agradecer de novo a Mariana aqui, hein, Klaus? Muito obrigado pela presença. A gente sabe que... Imagina, gente. Obrigada aí pelo convite. Foi ótimo. Quer deixar algum recado final, um jabá? Uma mensagem a lá ET Bilu? Não, tô só torcendo, assim, pras pessoas se vacinem, né? Todo mundo vamos vacinar aí. Boa. Né? Porque... É isso aí. Pras coisas, com o tempo, mais rapidamente voltarem ao normal. É isso aí. Isso aí. Vacina no braço. Vacina no braço do povo. Aquela Pfizer geladinha. Valeu, galera. Valeu. Um abração e até o próximo programa. Tchau. Falou.